noite, né? Meu nome é Cássia, eu faço parte da monitoria da sessão, né? Eu queria dar boa-vinda a todos os participantes, especialmente ao professor Marcos e ao professor Tiago, que estão aqui na mediação da sessão. A oficina vai ser gravada, então caso alguém não queira que a sua participação, né, que a sua apresentação seja divulgada, por favor, avise antes da sua apresentação, tá? Porque aí a gente não postaria o seu vídeo ou a sua parte no YouTube. Para controle de presença, a gente está preenchendo o formulário, então, que você estiver usando um e-mail diferente do que está, ou um nome diferente, né, do que está no seu cadastro, por favor, me avisa aqui pelo chat com o seu nome e seu e-mail, né? Caso você não estiver usando um nome diferente, tudo bem, eu já consegui anotar sua presença. Para anotar sua presença, eu preciso que você fique a maior parte da sessão, né? Boa parte da sessão, para contar a presença. E é só isso, agora eu passo a palavra aos mediadores. Muito obrigada, boa apresentação a todos. Tá bem. Bem, então, a gente dá boas-vindas aos que já estão, né, presentes, né? E eu e Tiago, né, estamos, se porventura eu precisar dar uma saidinha, ele comanda, mas a princípio. E aí a gente vai começar e é simples, ou seja, cada apresentador tem 20 minutos para apresentar e depois a gente reserva 10 minutos para as questões. Agora, a gente, pelo menos ontem, a gente fez o seguinte, né, todos apresentam os 20 minutos e a gente deixa um tempo no final, porque fica uma coisa mais, um debate mais acalorado, porque aí tem vezes que uma pergunta serve para mais de um ao mesmo tempo, que uma pessoa que faz diz, olha, eu vi isso em fulano e fulano, gostaria de ver como é. Então, se vocês concordam, ontem a gente fez isso nas 2 sessões que eu coordenei. Pode ser assim? Ou seja, cada um vai apresentando 20 minutos e no final nós reservamos um tempo para o todo. Ok? Bem, então parece que ninguém é contra. Bom, então, dito isso, nós começamos com Claudiana. Você tem os 20 minutos para apresentar. Se tiver alguma coisa a apresentar na tela, você suba aí, como diz a linguagem. Se não, você que diz aí como é que vai ser. Aí diga de qual universidade você é, o seu tema, para a gente não ficar dizendo coisa errada por aqui. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Claudiana, estou aqui no interior do Piauí, né? A minha cidade chama Valença, ela fica a 210 quilômetros da capital. Eu faço parte do PROF na Universidade Federal do Piauí, na UFP. Nossa turma de 2020, né, com previsão de término em 2022. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Estão vendo? Tá todo mundo visualizando? Sim. Pronto. Bom, pessoal, como eu estava falando, né? Eu faço parte da Universidade Federal do Piauí, a minha professora orientadora é a professora Eonora Godin. Nós vamos aqui dar início à nossa apresentação. Só um segundo. Pronto. A minha temática é o ensino da filosofia e o uso das tecnologias de comunicação e informação. Um estudo sobre a autonomia do aluno a partir da teoria de Yuan. Nós vamos desenvolver essa temática, o nosso trabalho, eu quero esclarecer agora no início que o nosso trabalho é um trabalho em desenvolvimento, ainda a gente está no processo ainda de construção do nosso trabalho, nossa qualificação será para janeiro ainda, então a gente está construindo, desenvolvendo ainda esse trabalho. E aí nós optamos em desenvolver essa temática a partir de uma experiência pessoal, eu comecei a dar aula no Estado como professora de filosofia no ano de 2018, e eu senti muita dificuldade, principalmente com os alunos do primeiro ano, aqui no currículo do Piauí, a gente não tem filosofia no ensino fundamental, apenas no ensino médio. E aí, quando aqueles alunos, eles chegam ao ensino médio, que eles se deparam com a filosofia, eles dizem, o que é filosofia? Qual é a função dela em nossa vida? E aí eu sentia muita dificuldade com esses alunos,
principalmente na forma de apresentar essa filosofia. E aí, logo que entramos em pandemia, a nossa dificuldade aumentou e nós tivemos que lançar mão de alguns recursos tecnológicos para impedir que a escola parasse, né? A gente precisava dar um jeito. Nós não recebemos uma formação específica, a gente recebeu apenas deem conta, né? Procure uma maneira dos alunos continuarem aprendendo, do conteúdo continuar chegando ao aluno, né? E foi a partir daí, dessa experiência muito difícil no começo, mas que a gente acabou se adaptando, que nós optamos em desenvolver um trabalho baseado no uso da tecnologia no ensino de filosofia, né? Porque a tecnologia, ela faz parte da nossa vida, né? Ela surgiu juntamente com a humanidade, porque à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai evoluindo, as tecnologias também fazem parte desse processo. E aí eu pensei, por que não, né, trabalhar essas tecnologias especificamente no ensino de filosofia, né? Porque a gente sabe que existe uma resistência na escola de modo geral, mas quando se fala em filosofia, a gente remete logo à questão da oralidade, da discussão, do diálogo, né? O diálogo é o principal meio que a filosofia se utiliza para alcançar as pessoas. No entanto, a gente pode utilizar essas tecnologias para mediar esse diálogo, né? Para mediar, para fazer a interação entre a filosofia e o estudante do ensino médio. Então, meu estudo, para fazer essa ponte, nós optamos por um estudo em Dewey, né? Por ser um teórico, né? Por ser um filósofo, que ele trabalha na perspectiva de construção do conhecimento, né, através da experiência. Ele entende que a educação ela deve perpassar toda a vida do educando. E eu acho interessante quando ele diz que a educação ela não deve preparar para a vida, ela é a própria vida, né? E dentro dessa perspectiva é que nós vamos desenvolver o nosso trabalho, né? O problema que norteou a nossa pesquisa, como as tecnologias de comunicação e informação podem subsidiar o ensino e a aprendizagem do aluno do ensino médio, de maneira que eu mesmo consiga se apropriar dos conceitos filosóficos trabalhados em aula e vinculá-los à sua vida prática. Então, nosso objetivo é entender, né, ter essa compreensão, como que as tecnologias podem subsidiar esse processo de ensino-aprendizagem, né, do processo de filosofar. E como o aluno, ele vai se apropriar desses conceitos, ele vai trazer para a sua vida. Como que esses conteúdos, eles vão ter sentido na vida do aluno. Né? Justificativa. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, a disciplina de filosofia no ensino médio tem o papel de desenvolver no aluno uma atitude filosófica, ou seja, uma atitude investigativa. Significa dizer que o estudante, uma vez iniciado nos estudos filosóficos, necessita desenvolver uma postura questionadora e reflexiva. Indagações como o que, como e porquê devem estar presentes no seu cotidiano. É bem verdade que muito nós falamos, né, sobre essa questão da autonomia do estudante, da atitude filosófica, da atitude investigativa, da postura reflexiva, questionadora. No entanto, muitas vezes nós, no processo mesmo, ali dentro de sala de aula, nós esquecemos de pensar sobre as nossas práticas, né? Sobre como nós utilizamos a tecnologia e como ela interfere nas nossas relações sociais, como ela interfere na nossa maneira de ver e de sentir o mundo e as coisas que nos rodeiam. Então, esse trabalho, eu considero ele relevante porque ele vai nos ajudar a aumentar a reflexão acerca do uso das tecnologias, né? Estar mais ciente da forma como pensamos, disseminamos informações, produzimos conteúdos, comunicamos, ou do que fazemos juntos quando comunicamos e, graças a esse processo, ter condições de melhorar. Trata-se da prolongação da consciência e da capacidade de refletir e olhar para nós mesmos. É aquilo que Dewey fala, né, sobre transformar o pensamento em ação. É eu estar ali utilizando uma tecnologia, mas refletir sobre aquele uso, né, de maneira consciente, pensar sobre a forma que eu estou utilizando e como aquilo vai impactar a minha vida e as minhas relações e, consequentemente, o meu processo de aprendizagem. Né? Nós temos aí os objetivos, o objetivo geral, compreender como se dá o processo de aquisição do saber,
a partir do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, saber se elas são utilizadas pelo professor de filosofia e se, de fato, elas contribuem para facilitar o aprendizado do aluno do ensino médio. Né? O que temos visto, a partir da nossa prática, é que muitas vezes acabamos utilizando, né, um computador, por exemplo, para projetar uns slides, mas aquilo não modifica a forma que eu interajo com aquele conteúdo e nem modifica a forma que aquele conteúdo chega ao meu estudante. Então, a gente partindo dessa compreensão, é que nós pretendemos, né, desenvolver esse objetivo no decorrer da nossa pesquisa. Né, os objetivos específicos, que eles estão claramente ali desenvolvidos nos nossos capítulos, que ainda estão em construção, né, vale salientar. O primeiro é discutir a utilização das tecnologias de comunicação e informação no ensino de filosofia como ferramenta que facilite a apropriação dos conteúdos trabalhados pelo professor. O segundo objetivo é conhecer as principais dificuldades enfrentadas pelo professor de filosofia no processo de ensino e aprendizagem, relacionar experiência em Dewey e a prática pedagógica vivenciada por alunos e professores, demonstrando a importância da autonomia no processo de ensino e aprendizagem, e sugerir propostas do uso das TEDx que sirva de suporte ao professor em sua prática pedagógica. Né, esse quarto objetivo específico, né, nós pretendemos no final, né, do nosso trabalho, desenvolver uma intervenção com uma proposta pedagógica utilizando um recurso tecnológico, mediação tecnológica, né, vamos fazer um experimento e, no final, né, sugerir esse experimento como mais um recurso metodológico, didático, que o professor vai poder estar utilizando em suas aulas de filosofia. Né, a metodologia que estamos utilizando é o tipo de pesquisa, pesquisa bibliográfica e de campo, né, eu quero pedir perdão bem aqui, porque teve um erro de digitação, tem DAMPO aí, mas é campo, né, e para nos dar essa base bibliográfica, nós lançamos mão de Pierre Levy, né, que é um filósofo sociólogo e pesquisador em ciência da informação e da comunicação. Ele estuda o impacto da internet na sociedade, as humanidades digitais e virtuais, né? A partir dele, nós tentamos dialogar sobre a importância desse processo dentro da atual sociedade, dentro da atual conjuntura social, como também para Paulo Freire, né? Nós utilizamos 2 horas de Paulo Freire no nosso trabalho, a pedagogia do oprimido e a pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa. E o nosso filósofo base, né, dessa dissertação, que é John Dewey. Né, utilizamos obras dele como Pensamos, Democracia e Educação, Experiência e Educação, e também Demerval Saviano, e ele vai nos ajudar nesse diálogo quando a gente vai tratar sobre a educação, uma educação democrática, uma educação que promova a autonomia, no processo de ensino e aprendizagem do aluno. Né, a gente vai dialogar com esses autores e outros secundários, mas os principais são esses. O tipo de abordagem é uma abordagem qualitativa, os instrumentos que nós pretendemos utilizar na pesquisa de campo é o questionário, e o universo pesquisado são alunos do 3º ano do ensino médio, no Centro de Tempo Integral Maria Antonieta, na cidade de Valência, Piauí, a cidade onde eu resido. Esses alunos, a qual a gente vai desenvolver esse trabalho, são nossos alunos desde o 1º ano, a gente tem acompanhado, e ao chegar ao 3º ano, a gente vai... Aliás, nós já estamos trabalhando, né, no sentido de, vamos dizer assim, de concretizar, né, esse trabalho com esses meninos. E aí, para a gente ter um embasamento teórico maior, é importante a gente salientar aqui que o uso da tecnologia, ela vem bem explícito, né, na nova BNCC, né, existe uma discussão muito forte acerca da BNCC, principalmente pela questão da não obrigatoriedade, né, do ensino de filosofia. Aqui no Piauí, é interessante destacar que a filosofia ela vai se manter no currículo. No entanto, né, eu quero fazer uma ressalva em relação a isso. A BNCC, ela propõe o projeto de vida do estudante, né? É aquilo que vai nortear o estudante durante toda a educação básica, para quando ele chegar ao ensino médio,
ele possa estar apto a escolher um caminho que ele quer trilhar. E nós recebemos um documento da SEDUC orientando a escolher nas escolas um professor que fosse da área de filosofia para atuar com o projeto de vida. Então, a gente vê que existe aí um trabalho de cerceamento, né, em relação à disciplina de filosofia. A gente está vivendo um momento que nós precisamos nos unir e resistir, né, usar as ferramentas que tivermos para resistir esse movimento de minar mesmo, né, a disciplina do currículo. E aí, voltando aqui para o meu referencial teórico, na BNCC, ela vai dizer assim, um dos objetivos, né, da nova BNCC, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Brasil, 2018, página 9. Então, a gente compreende, né, que para que o aluno ele possa desenvolver um olhar crítico, reflexivo, ético, isso não aconteceria se ele não passasse pelo ensino da filosofia, né? A gente entende isso. A gente entende que a filosofia, ela nunca foi tão necessária dentro do currículo escolar como na atualidade. Por isso, precisamos resistir, criar estratégias, né, para manter a disciplina no currículo e mesmo de maneira transversal, como estão colocando aí, a gente consiga não perder o viés da disciplina, que é o debate filosófico, né, que é discutir as questões e os problemas do nosso tempo. Pierre Levy, ele diz que um dos principais agentes de transformação das sociedades atuais é a técnica, ou melhor, as técnicas sob suas diferentes formas, com seus usos diversos e todas as implicações que elas têm sobre o nosso cotidiano e nossas atividades. Por trás daquilo que é óbvio, essas técnicas trazem consigo outras modificações menos perceptíveis, mas bastante pervasivas, alterações em nosso meio de conhecer o mundo, na forma de representar esse conhecimento e na transmissão dessas representações através da linguagem. Então, Pierre Levy, ele diz que a técnica, né, a tecnologia, ela vem transformar as nossas relações, mesmo sobre diferentes formas, durante todo o processo de construção cultural, ela está impregnada em nossa sociedade e ela vai se adequando conforme, né, a necessidade do indivíduo. E aí eu quero fazer uma ponte entre esse pensamento que Pierre Levy ele traz sobre a importância da gente estar inserindo a tecnologia nas nossas práticas educacionais com o pensamento de Dewey. Né? E aí nós vamos ter o seguinte, quando Teixeira faz a apresentação da pedagogia de Dewey, contida no livro Vida e Educação, ele expõe a posição filosófica do autor, que compreende que a educação é vida. Claudiana, tem 5 minutos, viu? Certo. Não preparação para a vida. Dessa forma, continua. Tudo deve ser ensinado, tendo em vista o seu uso e a sua função na vida. Então, só acelerando aqui um pouquinho, Dewey, ele coloca o quê? Que a vida ela não está dissociada da educação. Então, se nós vivemos esse movimento de transformação tecnológica, ela está refletida na nossa sala de aula. Né? E nós, como professores de filosofia, precisamos lançar mão, né, desses meios tecnológicos para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. Né? Como o tempo já foi, eu gostaria apenas de forma muito rápida, sugerir aqui a nossa proposta de intervenção, ela é baseada com uma proposta de oficina filosófica com episódio de podcast. Né? Essas oficinas, elas vão girar em torno de uma parceria com o professor de informática e o professor de filosofia, que no caso sou eu, que estou atuando na turma justamente com os nossos alunos, através de uma oficina onde vamos ambientar os nossos alunos com esses meios tecnológicos, discutir os temas filosóficos em sala de aula e, a partir dessa discussão, criar os nossos podcasts. Esses podcasts, eles serão disseminados nas plataformas digitais e também através da rádio local aqui da cidade.
qual é o objetivo? O objetivo é aproximar o aluno, né, da filosofia. Por quê? Porque 50 minutos de aula é um tempo insuficiente para que a gente consiga manter um debate vivo, mas quando o aluno ele tem acesso a esse conteúdo de uma maneira mais próxima, como os podcasts, ele vai poder ouvir novamente, ele vai poder refletir, e quando ele retornar à sala de aula, ele vai ter condição, né, de travar um debate melhor, com mais consistência, com mais autonomia, e isso, nós acreditamos que isso possa contribuir para a autonomia do nosso estudante. Né? Então, o nosso objetivo com essa proposta é desenvolver o pensamento crítico, reflexivo, partindo da experiência em escutar, desconstruir a ideia de que a filosofia trata de temas alheios à vida e contribuir para o desenvolvimento da imaginação, criatividade e autonomia do estudante. Né? E é proporcionar ao estudante uma aproximação maior com os temas e os problemas filosóficos. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Olha, só para efeito, já que nós estamos falando em tecnologia, né, não sei se foi um problema no meu, mas o Danilo também, o seu slide ficou no nosso congelado no primeiro, né? E, professor, foi? Mas alguém aconteceu isso ou foi só com a gente? Ou seja, já que o assunto é tecnologia, o uso de tecnologia, não sei por que ficou congelado, nós só vimos a primeira slide. Né? Que história. Por que foi que não me disseram? Eu estava aqui. Você estava tão empolgada que eu deixei seguir, né? Mas tudo bem. Obrigada, pessoal. Obrigado. De qualquer maneira, você foi muito bem. Dentro do tempo previsto, não houve excesso, então tudo bem, né? Bem, dando continuidade, nós temos agora, dos que estão presentes aqui, o Antônio Alex, já que o Ilei não se encontra, né? Então, Antônio, você está aí aposto para começar? Sim. Pronto, então, veja só, você tem também os 20 minutos, viu? E certo. Se você for usar a tecnologia também, se não, você que sabe como é. Diga o seu nome, o seu trabalho e de onde você veio, né, vamos dizer assim. Tá certo. Vocês estão conseguindo aí visualizar a minha tela? Sim. Pronto, então... Quer testar aí passando para a gente dizer logo se ele funciona ou não? Passe uma, passou. Ó, isto. Ok. Então, bem rapidinho aqui, antes de começar, são 18h27. Bom, gente, boa noite a todos, boa noite a todas. O meu nome é Antônio Alex Pereira de Souza, eu sou aqui de Fortaleza, do estado do Ceará, né? Então, cumprimento aí o professor Marcos, deve estar no Pernambuco, em algum lugar aí, o Tiago, né? Está no Paraná, a colega do Piauí e todos os outros colegas que estão aqui, tá? Eu vou apresentar um slide, tá certo? Porque a partir desse slide eu acredito que eu consiga compactar e deixar mais objetivo o que eu quero falar, né? O meu trabalho ele é um relato de experiência que está acontecendo ainda, tá certo? Não tem a ver diretamente com a minha pesquisa de mestrado, que eu sou da turma do ano de 2017, 2019, tá certo? Concluí em 2019 e em 2019 eu já fui para o doutorado aqui na UFC e logo depois eu fui para outra pesquisa no acadêmico, mas eu acabei entrando num processo de produção do que aqui em Fortaleza, né, nos outros estados, cada um está produzindo seu documento, mas aqui a gente, no Ceará, na verdade, tem um documento chamado DCRC, tá certo? Não sei por que aqui está esse termo aqui, mas assim, é um documento, o DCRC é o documento curricular para o estado do Ceará, tá certo? Só não vou pegar e perder a oportunidade. Pois bem, então, eu fui o redator do componente filosofia na produção desse documento, né? Já foi produzido o do ensino fundamental, que também se chama DCRC, que é Documento Curricular Referencial do Ceará, está faltando aí o referencial, né? E nós estamos concluindo agora o Documento Curricular Referencial do ensino médio, que está no Conselho de Educação e daqui a pouco está retornando.
A minha pesquisa no mestrado, ela teve como título As Práticas de Si no Ensino Médio, um ensino de filosofia para cuidar de si. Foi um estudo qual eu parti do referencial teórico do Michel Foucault, principalmente da sua genealogia da ética, que desenvolve na década de 80. Então, meu objetivo foi, no mestrado, tentar compreender em que medida poderíamos dizer, né, respeitando todo o distanciamento temporal, né, de formação e tal, em que medida poderíamos comparar os professores do presente com os mestres do cuidado da antiguidade greco-romana com os professores de filosofia no presente. Mas o meu trabalho hoje ele não vai em torno disso, ele vai em torno de falar da experiência de produção que ainda está se dando do documento curricular referencial do Ceará, né, que aqui a gente nomeou como DCRC, tá certo? Desde 2019 nós estamos na produção desse documento, né? 2019 e 2020 nós dedicamos a estudos e a construção do DCRC e da matriz de conhecimentos, tá certo? Em 2021 nós finalizamos o DCRC e nós iniciamos o processo de organização e de formação de professores. Então nós somos o construtor do curso, do material, né? E os professores estão tendo o curso agora, e todo esse curso, né, a parte que se refere diretamente ao DCRC foi produzida por nós, redatores do DCRC. O documento teve 3 consultas públicas, por sinal, eu não sei como é que foi nos outros estados, acho que poderia até haver um encontro aí encabeçado pelo Prof. Filo para saber como foi a participação, mas aqui eu considero que a participação foi pequena, principalmente os professores de filosofia, foi pouca, então quer dizer que muitos professores de filosofia acabam, não sei os motivos, a gente pode, na verdade, ter uma ideia, pode ter diversos motivos, mas distante de muitas discussões importantes no âmbito curricular que está acontecendo, certo? Muito bem, continuando. É só uma apresentação rápida da equipe, que eu acho que isso é importante, porque são as pessoas que, de certo modo, são as pessoas que construíram e participaram da produção desse documento, né? É um coordenador, trabalha na SEDUC, é um funcionário, um professor que está lotado na SEDUC, chamado Paulo Vinícius, né? 2 redatores de história, o Elones e a Sara, que foi substituída a Sara pela Renata, professor de geografia, Ricardo, que foi substituído pela Sandra, eu, Alex, o professor de sociologia, Verislene. É bom considerar que na produção desses documentos, o MEC foi, na verdade, era determinação do MEC que só poderiam construir esses documentos professores da rede do ensino médio. Então, não poderia um professor que era professor só universitário, não poderia estar na produção desse documento diretamente, tá certo? Então, todos nós somos professores da rede, só que 2 são graduados, todos os outros têm mestrado, doutorado, né? Ou estão em fase de formação na pós-graduação. Nós tivemos uma equipe de colaboradores, que são os revisores, que foram professores, aí entraram professores universitários e professores da rede. Esses professores tinham o trabalho de revisar o que nós produzíamos, então nós produzimos um grande texto e uma grande matriz, e esses professores tiveram o trabalho de fazer essa revisão crítica, né? E aqui eu também vou colocar a participação no campo da filosofia, do Fórum de Professores de Filosofia da UES, que o curso de licenciatura da UES organizou um fórum de supervisores, quer dizer, como os professores têm dificuldade de se relacionar com todos os professores do ensino médio, eles criaram um fórum que, na verdade, os professores vão até a universidade e aí eles se juntam e dialogam e tem todo, que acabou se transformando um movimento político aqui no Estado. Então, falo também que o Fórum de Professores foi muito importante na produção desse documento e está sendo no diálogo, certo? Aí, bem geral, é só mais ou menos uma imagem para dizer a imensidão de pessoas que trabalham na produção desse documento, ao qual eu não quero me demorar, porque o mais importante são as outras questões, certo? E aqui um recorte bibliográfico, né, que a gente utilizou para poder produzir esse documento. No estado do Ceará, nós temos 2 experiências curriculares, tá certo? A primeira experiência é do ano 2000, chamada Escola Viva, e a outra experiência é do ano 2006, chamada Escola Aprendente, que é esse documento aqui que está no segundo, mais azulzinho. O Escola Aprendente é o documento que norteou muito a nossa prática. Por quê? Porque ele é seriado.
ele tem primeiro, segundo e terceiro ano. Quem tiver curiosidade, é só ir no Google que você baixa. Tem um livro que é a parte teórica e tem um livro que é a parte de conteúdos, né? Na verdade, a seriação. Então, nós utilizamos esses dois, as diretrizes curriculares, né? E o DCRC do ensino fundamental, que foi muito importante para a gente compreender como é que estava sendo o diálogo no Estado, como é que os professores da SEDUC e os professores de ensino fundamental estavam pensando, e também foi importante para a gente compreender que pontos nós precisávamos aprofundar, tocar, não é, nessa questão. Para nós, principalmente, conteúdos referentes ao componente educação religiosa, né? Fora esses, né, eu acho que o material também que nós lançamos mais mão foram os livros didáticos dos últimos PNLDs, fora outros livros, mas os livros didáticos foram extremamente importantes para nós construirmos esse grande documento que é uma coisa grande, mas bem potente, né? Então, esse foi um recorte bibliográfico que nós utilizamos para poder produzir esse documento. Bom, partindo então para a produção, nós analisamos esses documentos e fizemos um estudo um pouco aprofundado em torno da ideia de competências e habilidades. Por quê? Porque são os conceitos, né? São os conceitos que representam os direitos de aprendizagem dos estudantes, né? E eu acho que um resumo disso tudo é porque a gente sempre, quando pensa em competência e habilidade, na verdade, quando a gente pensa em currículo e nessas diretrizes, nesses conteúdos que seriam as referências para nós professores e para a sociedade, a gente pensa no nosso currículo, né? Quer dizer, vão ser as bases para orientar o nosso currículo. Mas tem algo muito mais fundamental, né? Que é a ideia de que elas são os direitos de aprendizagem. Quer dizer, os estudantes, todos nós vivemos um estado de direitos e eles têm direitos. E os direitos de aprendizagem dos estudantes existem, só que não estavam tão claros. E a gente estava esperando, desde quando surgiu a proposta de criação da base, né? Uma constituição dos direitos de aprendizagem mais diretamente referidos aos nossos conteúdos, né, que nós ensinamos na sala de aula, mas a terceira versão veio modificada e veio na ideia de competências e habilidades. Então, são esses dois termos, né? Então a gente precisou de um tempo para poder estudar, dialogar, compreender, entender e também dar de conta de outras questões que iriam aparecendo, tá certo? Então, nós nos debruçamos sobre a compreensão das competências e habilidades, mas tentando nunca esquecer da ideia das especificidades dos componentes. Por quê? A colega passada até falou do problema, né, que a lei do novo ensino médio, que reformulou, que modificou a LDB, ela traz porque ela desobriga a existência das disciplinas, né? Então, o ensino de filosofia e sociologia deixa de ser desobrigado, né, em todos os anos do ensino médio. Aqui no estado do Ceará, o ensino de filosofia e sociologia continua do mesmo modo, uma aula por cada ano, obrigatório na educação pública, na rede pública, não é? Mas os componentes História e Geografia da área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas perdeu carga horária para poder caber, né, tudo isso dentro daquele horário da base que vocês possivelmente já devem conhecer, que são as 1.800 horas para a base. Pois bem, aqui eu também vou colocar um ponto que foi uma preocupação muito grande de muitos de nós aqui, a questão dos professores se verem. Então, aqui em Fortaleza, né, teve, por exemplo, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, justamente pautando a questão do ensino de filosofia, a obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia no ensino básico e superior. Eu lembro que no tempo veio o presidente da ANPOF, e no meu entender, que eu estava na produção, isso foi muito importante para a gente poder fazer algumas modificações dentro do documento, que justamente resultou na criação de 2 componentes novos, que foram os objetos de conhecimento e os objetos específicos, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, essas competências e habilidades que vocês devem conhecer, né, já. Eu não vou me aprofundar nisso, porque senão vamos demorar, mas essas aqui são as 6 competências gerais da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu só estou colocando aqui para vocês verem que não há o componente, na verdade, a BNCC diz, né, as diretrizes curriculares não diz que a área de Ciências Humanas é feita dos 4 componentes,
nem a LDB diz isso, ela só diz que a filosofia e sociologia tem que ser trabalhado, né, com estudos e práticas, mas não tem dizendo que a área de ciências humanas é constituída por elas. Aonde tem dizendo isso objetivamente é na BNCC, mas quando você vai olhar, existem competências gerais, não existe a competência para a filosofia, para a história, para a geografia e tal. Então, o que é que acontece? Abre a possibilidade de uma competência dessa, né, se acaso na verdade, cada competência ela é constituída de várias habilidades, mas pode ser que em algum momento se diga, olha, um componente X, ele pode desenvolver grande parte das habilidades dessas competências. Então, é obrigado a estudar filosofia? É, mas nem tanto. Por quê? Porque o objetivo são o quê? Desenvolver as competências e habilidades. Então, se a história e a geografia pode desenvolver essas competências e habilidades, então a gente pode, de certo modo, deixar a filosofia com bem menos tempo, né? Porque essa justificativa, isso pode acontecer e não é ilegal. Por isso que a gente tem que ter muita atenção, né? Por causa dessa construção. Muito bem. Então, continuando, a gente fez um estudo aprofundado de cada competência para construir o nosso documento, que justamente se pautou sobre isso. Nós tentamos compreender o que era processual, o que era conceitual e o que era atitudinal em cada uma das competências. Então, vocês vão observar aí que esse verdinho aí, né, que é o analisar, está muito no sentido de procedimento. Esse mais laranja, né, está bem referido à questão dos conceitos que podem ser extraídos dessa competência e, consequentemente, as atitudes que vão ser constituídas, que devem ser constituídas por essa competência. Então, nós fizemos um grande trabalho de destrinchar cada componente e, consequentemente, cada habilidade de cada componente. E aí eu coloquei para vocês somente aí a questão do conceito, né, que é justamente a da habilidade 1, da competência 1 da BNCC, que coloca as ações narrativas, expressas em diversas linguagens, ideias filosóficas e processos eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. No momento que você observa a habilidade, você tem que ter muita atenção para verificar o que é que dali se extrai de conceitual. E isso foi um trabalho que nós desenvolvemos. Desse estudo todo, de todo esse debate que durou muito tempo, da reivindicação, de certo modo, da sociedade civil aqui, né, dos professores e tal, como eu disse para vocês há pouco tempo, resultou que a gente foi criado um modelo para se fazer o documento aqui do Ceará, certo? Estou vendo aqui que daqui a pouco eu estou entrando nos finais, então vou agilizar. Se vocês observarem, essa é a forma que nós construímos o nosso documento. Na BNCC só tem a parte que é analisar processos, que são as competências e as habilidades. E no estado do Ceará foi construído, então, os objetos de conhecimento, os objetos específicos. Por que foi construído isso? Porque o professor ele não se via no documento. Ele não conseguia se ver de forma direta cada componente. Então, o que é que o estado do Ceará criou? Criou esses objetos específicos que têm diretamente o nome História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Então, as competências são destrinchadas em habilidades que são destrinchadas em objetos de conhecimento que são destrinchadas e é aí que o professor se vê diretamente em objetos específicos. Que preenchido ficaria desse modo. Então, a gente encontra alguns temas gerais, esses temas gerais, eles acabam sendo, eles estão destrinchados em cada componente, né? Então, esse foi o trabalho que nós fizemos, que eu acho que muitos livros do PNLD tentaram fazer, pegar grandes temas, né, que aqui a gente estaria chamando de objetos de conhecimento, e fazer uma discussão em torno desses temas dos 4 componentes, mas que a gente já sabe que muitos livros não conseguiram, não tiveram sucesso, e eu digo que não foi por falta de conteúdo, porque eu tenho certeza que todos os objetos de conhecimento das ciências humanas têm conteúdo de filosofia que pode contribuir na reflexão daquele problema. Bom, então, faltam alguns minutos, eu vou... Então, faltam 5 minutos. 5 minutos, e aí ele dizer. Né? Pronto, então, eu vou ver aqui se consigo. Pronto. Aqui, matriz seriada, o itinerário, ciências humanas. Pronto. Aqui, gente, é só mostrando rapidamente o documento para vocês, como ficou, tá certo? Ele é um documento que, primeiro, tem um texto de orientação para os professores de ciências humanas. Nós utilizamos muito as referências do Escola Aprendente, porque nós queríamos desconstruir a ideia de que existe o novo ensino médio.
mas que nós aqui, como em todos os estados, com certeza, nós já temos uma experiência curricular. Então, nós não queríamos alimentar essa ideia de que é novo, porque, na verdade, já existe toda uma experiência. Então, nós fizemos todo um documento com vários elementos do texto de cada área, de cada componente, geografia, da filosofia também, né? Da filosofia, que é um texto grande, que quem quiser depois ter acesso, tem muita informação que eu acabei colocando aqui, e a nossa matriz, que é um documento grande, certo? No qual se tem tudo. Alex, ela é seriada? Ela é não seriada. Então, quer dizer, não tem dizendo aqui qual é o primeiro, segundo, terceiro ano. Mas o professor, porque a ideia que nós partimos isso é uma orientação da SEDUC. Quem faz currículo é a escola, não a SEDUC. Então, nós temos que criar uma diretriz e os professores têm que ser, de certo modo, ensinados a poder criar os seus currículos, incitados a criar o seu currículo. Então, o professor, que ele for aqui no DCRC, se ele quiser saber qual componente, qual competência, qual habilidade, o conteúdo que ele está ensinando desenvolve, ele vai encontrar aqui. E aí tem diversos conteúdos, muitos conteúdos. Então, na filosofia é um dos que tem mais, né? E nós fizemos, então, todo esse trabalho. Voltando, então, à minha apresentação. Dito, então, como é a matriz, o DCRC, nós vamos, então, para o itinerário formativo, ao qual nós chamamos de diversidade da cearensidade, saberes, linguagens, celebrações, lugares de memória, tradições e identidades. Né? Esse documento foi um documento que a gente fez, um itinerário, com um itinerário baseado em 6 semestres, certo? Com esse título, cada semestre tem um título. Por exemplo, o primeiro semestre se chama Conceituando e Entendendo a Cultura Popular, e aí nós criamos eletivas direcionadas a cada componente. Por exemplo, aqui tem uma eletiva que aqui eu estou dizendo que é da filosofia, né, que é Estética com a MPB do Ceará. Justamente, os alunos estudarem estética e filosofia partindo de músicas de autores cearenses, né? Deixa eu ver aqui, mais outra. Pronto. Por exemplo, outra aqui é Núcleo de Estudos sobre o Pensamento de Filósofas, Sociólogas e Antropólogas. Esse aqui é em conexão com a sociologia. Outro elemento vamos lá, Filosofia, Diferença e Diversidade do Povo Cearense. Você observa que esse título ele tem totalmente a ver com o título do semestre, que a gente chamou de módulo, porque o módulo aqui justamente se chama, dá para vocês observarem em cima que está de verde, Identidade e Diversidade Cultural dos Sujeitos. Então, cada unidade curricular dessa tinha que ter relação com, né? Por exemplo, aqui, festas, celebrações e folguedos. Vocês sabem que nós temos uma cultura muito grande de festas religiosas, né, e tal, o Padre Cícero, São Francisco de Assis, em Canidé, Juazeiro. Então, por exemplo, aqui na filosofia, eu criei um grupo de pesquisa Felicidade, Alegria e Espiritualidade nas festividades dos povos do Ceará. E assim por diante. Por exemplo, no último ano, que é um ano que geralmente se trabalha a questão do trabalho, né? Nós trabalhamos com isso, eu criei uma unidade curricular chamada Grupo de Estudos Filosóficos sobre o mundo do trabalho, desemprego, economia solidária e neoliberalismo. Quer dizer, o itinerário formativo é um itinerário construído para poder dar de conta da diversidade cultural cearense, mas trabalhando a especificidade de cada conteúdo, de cada componente. Finalizo, então, com a seriação. Nós não seriamos, porque a SEDUC partiu da ideia de que a gente não tinha que seriar, mas dos nossos últimos trabalhos foi justamente fazer uma seriação, quer dizer, pegar todos esses conteúdos e, de certo modo, fazer uma seleção do que estaria no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, tentando verificar aquilo que é mais simples para o mais complexo. E aí nós criamos uma matriz seriada, tá certo? Depois eu posso passar para quem desejar, porque isso tudo é documento que está disponibilizado. E aí nós criamos uma matriz, né? Essa aqui é a da história, mas tem a da filosofia, pronto, a da filosofia. Então, vocês observam, por aquele primeiro ano, eu coloquei a questão da gente trabalhar a introdução à filosofia, dúvida filosófica, a questão do tempo, porque é um conceito que a gente geralmente não se dedica muito, mas além de estar como um dos conceitos centrais da BNCC, é extremamente importante a gente trabalhar na filosofia a questão do tempo. Vários filósofos trabalharam isso, mas a gente não se debruça, e é um conceito, né, fundamental. Fontes narrativas filosóficas. Então,
foi criado toda uma seriação, pegando todos aqueles conteúdos do DCRC, da nossa matriz, para dizer o que é que seria adequado para estudar no primeiro, segundo e terceiro. Está havendo um curso agora, como eu disse para vocês, um curso de formação. Essa seriação está sendo disponibilizada para todos os professores do Estado fazerem suas observações. Então, nós estamos esperando o retorno deles para poder adaptar esse currículo. Então, quando ele sair pela SEDUC, ele não está no DCRC, mas ele vai ser uma seriação indicada pela SEDUC e vai ser uma seriação que foi feita, de certo modo, com a colaboração da comunidade escolar de todo o Estado do Ceará. Né? Então, eu finalizo por aqui. Obrigado, Marcos, colega. Desculpa aí se eu passei alguma coisa do tempo, mas eu acho que não. Então, tentei ser bem rápido e objetivo para poder mostrar a experiência. Obrigado. Ok. Bem, como nós não temos os outros candidatos, eu deixei você passar 2 minutos. Né? Tá certo. Se eu soubesse, eu tinha demorado mais. Mas tá Isso. Bom. Bem, vamos conferir se realmente o Ilei e José Cláudio está aí. Bem, o José Cláudio eu conheço, foi aluno do mestrado de Pernambuco, e eu não vi até agora, né, o nome dele na telinha. Mas se alguém... Bem, pelo visto, nenhum dos dois. Bem, assim sendo, a gente, né, começa o espaço para a conversa, né, para o debate, o questionamento, a contribuição, né? Então, a gente começa aí com Cássia, que vai, né, falar alguma coisa. Vamos lá, Cássia. Alô, Cássia. Bem, ela levantou a mão, mas não apareceu. Será que ela levantou a mão por acaso, sem querer? Pode ter sido, né? Bem, então, enquanto ela não se pronuncia, se alguém aí... Desculpa, eu caí. Ah! Eu só queria perguntar se a Claudiana e o Antônio Alex, né, eles autorizam a divulgação do trabalho deles, tá tudo bem? Sim, sim. Tudo bem. E você, Antônio? Sim? Sim. Desculpa, estava aqui silenciado. Sim. Ok. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Quem se habilita aí a fazer qualquer comentário ou alguma pergunta, né? Alguma contribuição? Bem, eu vou começar, né? Veja só, eu gostei das apresentações, mas desde o tempo em que a gente fazia uma luta para a volta da filosofia, isso no ensino, isso é uma história antiga, mas nesses documentos que a gente é levado a construir nas universidades, de vez em quando o governo obriga nós a fazer, né, um novo plano, um novo currículo, um novo não sei o que lá, né, a gente não tem sossego. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, e Antônio Foucault teve um momento que me chamou a atenção, quando ele disse assim, quando a gente vai determinar se a filosofia terá mais espaço ou menos espaço, ou seja, em que momento ela entra, a gente toma como referência o famoso conceito de competências e habilidades, não é isso? Ora, a minha preocupação é só a seguinte: o conceito de competência e habilidade começou a aparecer dentro dos documentos, vamos dizer assim, de educação, quando a educação começou a ter uma perspectiva utilitarista, né, mercantilista, né? Então, chegou aquele momento que um curso, para ser curso, para ter mercado, para poder emplacar, ele tinha que desenvolver em alguém competências e habilidades, né? E competências e habilidades virou uma palavra assim meia utilitarista, só faltavam dizer assim, o que é que o sujeito, quando terminar, né, está apto para ganhar dinheiro ou não está? É isso? Só faltavam dizer, né, que um curso que se preza, ou um curso que tem futuro, um curso que deve permanecer no Brasil, que deve tal, é aquele que prepara alguém para fazer alguma coisa. E esse preparar alguém para fazer alguma coisa
termina sendo sinônimo de, né, ele vai ter que viver, ele vai ganhar dinheiro, né? Porque isso era, inclusive, uma coisa quando a gente dá introdução à filosofia nas universidades, a gente que é professor de filosofia é encarregado de dar introdução à filosofia. Então, o aluno lá pergunta logo, professor, e filosofia serve para quê? Né? E quem faz filosofia vai fazer o quê? Vai viver de quê? Vai ganhar dinheiro? Né? Porque a preocupação é sempre mercantilista, né? Vamos dizer, mercantilista no sentido mercadológica. Então, filosofia cabe dentro desse modelo de competência e habilidade, ou seja, uma pessoa que faz filosofia tem que demonstrar que tem competência e habilidade para alguma coisa, né? O professor Jesus Vasque, que se aposentou agora há pouco, um grande nome, né? Quando os alunos perguntavam, professor, a filosofia serve para quê? Ele dizia, para nada. E ainda acrescentava, no dia que ela servir, não serve para nada. Ou seja, no dia que ela passar a servir para alguma coisa, é porque ela não serve. Ou seja, é quando enquadra ela no utilitarismo. Então, ela tem que servir para poder, né, para poder ser aprovada. Então, quer dizer, ela perde um pouco aquela visão de que a filosofia, né, é o livre pensar, é a reflexão livre, é uma proposta de tornar a universidade ou a formação humanística, né, do ser humano, vai ser preocupado se o cara vai ser habilitado ou competente para qualquer coisa na vida. Não é isso? Bem, mas evidentemente que também nós não podemos cair na ilusão que nós estamos trabalhando só pelo o ócio filosófico, ou seja, o prazer de que as pessoas querem também depois ter uma profissão, ter isso, aquilo, outro, né? Então, como é que vocês refletem essas palavras lá dentro desse documento? Habilidade e competência. Né? Pronto. Eu reflito de um modo extremamente crítico e eu vou dizer da onde eu parto, né? O meu referencial teórico que eu utilizo, tanto para pensar a minha pesquisa quanto para pensar a minha vida, né, é um referencial teórico da filosofia da diferença, principalmente do filósofo francês Michel Foucault e de uma série de pensadores com que ele dialogam no presente, né? Justamente o conceito de neoliberalismo é um conceito que, na verdade, a ideia de neoliberalismo como racionalidade, que justamente não é somente uma prática econômica, mas é uma racionalidade, então ela busca se constituir como algo que permeia na vida das pessoas e se torna valor, não é? Tenta entrar nas instituições e transformar os valores econômicos e comerciais, transformar as ideias econômicas, né, e comerciais em um valor para a vida, então a gente acaba transformando a nossa vida, né, como se diz, como empresários de si mesmo, né? Então eu trabalho com essa noção, né? E posso dizer assim que como é que isso se repercutiu dentro do documento, né? Se repercutiu de uma série de modos, de forma, por exemplo, nós da área de ciências humanas, a gente diz até que nós se automutilávamos, mas nós nos demos vamos dizer, a gente criou tipo uma microcomunidade no qual a gente se permitiu cada um falar de forma muito intensa, às vezes até dura, e que essa fala ela se repercutiria no documento. Então, posso dizer que, por exemplo, quando em muitos momentos a gente acaba tocando na ideia de competências e fazendo uma fala diferenciada, colocando críticas, por exemplo, se você for olhar o nosso documento, você vai ver que há umas percepções, dá falas críticas em relação a competências e habilidades, a ideia de interdisciplinaridade. Por quê? Porque do mesmo modo que você colocou, né, na década de 90 e 80, ou no final, quando essa ideia de interdisciplinaridade ela entra dentro do campo educacional, ela vem com a perspectiva de justamente possibilitar que os temas educacionais pudessem ser trabalhados de uma forma mais conectada entre os componentes. Mas o que é que está se transformando agora? Estão se utilizando a ideia de interdisciplinaridade para enfraquecer, quer dizer, porque nós não somos interdisciplinares, nós não conseguimos fazer isso, é preciso que se tire esse domínio que cada um tem do seu componente para que eles sejam, como é que eu posso dizer, que eles dialoguem. Então, toda essa discussão que nós tivemos, e eu digo que a área de ciências humanas foi extremamente importante nesse sentido, porque esse debate acontece de forma clara dentro do nosso... A gente aqui discute, de certo modo, esses conceitos, essas ideias, é a partir disso que eu acredito que de forma direta, em planos micro, mas de forma, assim, vamos dizer, subtendida, na forma como se construiu,
na forma como a gente, por exemplo, em muitos pontos de construção do documento, fomos nós, as áreas de ciências humanas, que acabamos incitando que ele fosse construído de uma forma maior, que a gente se dedicasse a, por exemplo, não falar da área de ciências humanas, mas ter um ponto específico e que cada professor se dedicasse com muita atenção a falar da especificidade do seu componente. Então, nós partimos para esse posto, olha, nós ficamos um bom tempo se perguntando. Eu, particularmente, tinha uma clareza maior do que era a especificidade da filosofia, não é? Não é porque o Deleuze disse que é a questão do conceito, mas a gente já vem disso desde Platão, desde os antigos, desde os medievais, os modernos, o próprio Hegel, Marx, mas a questão do conceito. Então, eu pontuei muito isso. E a gente ficou se perguntando qual é a especificidade de cada componente. Então, a partir disso, nós tentamos construir cada um dos tópicos dos componentes. Então, a fragmentação, que é tão característica da lei do novo ensino médio, que justamente tenta atender a uma ideia de competências e habilidades, que é um termo que surge dentro do ramo empresarial, né, de forma muito direta, como de certo modo você deu a entender, ele tenta desfragmentar, ele tenta fragmentar, e nós tentamos, de algum modo, tentar criar, agora vou usar um termo deleuziano, um mínimo de extrato. Nós precisamos dessas bordas, vou dizer assim, para a gente poder se reconhecer como componente e possibilitar que o professor que está vendo o documento, ou que escute quem produziu, tenha noção clara de que a gente está trabalhando nesses moldes. Por quê? Porque, professor, não tinha como mudar. Não tinha como nós que estávamos lá, e todos os professores redatores, com certeza, de todo o Brasil, não tínhamos como mudar o documento. Aí é como se a gente tivesse que fazer a mudança por dentro, tipo tentar minar por dentro. Minar uma fragmentação que é extremamente prejudicial e que está totalmente ligada à ideia de competências e habilidades. Não é? Então, eu não sei se com isso eu respondo parcialmente, porque eu estou tentando ser assim, bem rápido e objetivo, mas de que modo, primeiro, a ideia de competência e habilidades, assim, só resumindo, ela é uma ideia que a gente realmente tem. Olha, não tem como essa ideia sumir, porque ela é a base, ela veio do governo federal. E a cada dia mais, assim, a gente ouviu muito aqui, nós temos que derrubar a base do jeito que foi, né, a base. Derrubar a lei do novo ensino médio, desconstruir. Mas, gente, eu particularmente fiz uma observação dos meus colegas, das universidades, professor, vou dizer para o senhor, não sei se no Recife ou no Paraná acontece a mesma coisa, mas eu acho extremamente fraca a posição das universidades em relação aos currículos estaduais. Por quê? Porque a gente tem a base que já veio aí de cima para baixo com toda essa discursividade neoliberal, economizada de uma forma X, com a terceira versão, e a gente sabe que tem relação com o contexto econômico. Não é? Tanto é que quando você vai observar as pessoas que construíram, ou então estão nos sites como o MEC, ou nessas instituições, falando sobre a base, é a galera que surgiu de uma hora para outra dentro desse contexto. Mas quando você vai analisar alguns textos deles, já de tempos, esse discurso já está presente. Eu vou dar só um exemplo, que é o exemplo da Guiomar Nano de Mello, que é uma das principais figuras desse discurso, e ela tece uma crítica que, em muitos momentos, tem muitas razões, tem muito que está válido ali. A formação de professores. Então, eles lançam mão da formação de professores e da nossa prática pedagógica para poder nos minar. E eles estavam lá apostos. E aí, quando... eu, particularmente, né, eu falo isso... Por que eu estou falando isso? Porque eu tive muito presente de poder chamar as pessoas, de poder participar. Como eu disse, eu estou dentro de um fórum de professores aqui que tem um papel bem ativo, tanto é que a gente dialoga muito com as pessoas da SEDUC e das universidades. Nós já fizemos eventos de professores de filosofia, convidando pesquisadores para conversar e tudo e tal, mas eu digo para você aqui, sem problema nenhum de dizer isso, que eu acho que as nossas instituições, no caso de ensino superior, e eu acho que a ANPOF ainda, estão muito aquém da gente criar uma luta em conjunto para minar uma série de discursos. Vou chegar e vou dizer uma coisa, professor. Daqui a uns 10 anos, eu soube ontem, por exemplo, que está acontecendo um evento a nível nacional chamado Educação 2032. Quer dizer, eles já estão planejando, e esses grupos, por exemplo, do Movimento Brasil, não sei o quê, meu nome Movimento pela Base, né? Já estão todos se articulando para fazer os planos para 2032. E eles vão construir bons resultados,
vão bombardear a sociedade, uma série de instituições, para poder dizer que nós só conseguimos criar bons resultados, nós da educação básica, né? Não estou dizendo do ensino superior, por causa da mudança da lei do novo ensino médio. Então, eu acho que a gente ainda precisa, por exemplo, por que as universidades não criaram modelos para poder minar isso nos estados, já que não poderia fazer uma coisa federal, por que não se juntaram para poder fazer documentos que diz o seguinte, gente, ó, esse documento aí não dá de conta do que a gente pensa como educação. Bora jogar aqui outro documento, vamos criar. Mas parece que está todo mundo no seu quadrado e a gente só se luta, a gente só reclama quando está muitas vezes junto disso e não tem uma preocupação de juntar. Eu já estou aqui até mesmo um pouco, eu até digo assim, sabe, professor Marcos, quando eu falo isso, eu já vou logo dizendo, gente, olha, pode até ser que há uma fala aqui de ressentimento, de mágoa, mas não é porque eu aproveito esse espaço para poder falar e a gente ir cutucar. Mas, voltando então para a sua resposta, nesses planos, né, nesses exemplos, e aí eu falo que na área de ciências humanas, e naquela parte que eu mostrei do documento do DCRC, ao qual se chama objetos específicos, que lá tem o nome filosofia, sociologia, história e geografia, aquilo, de certo modo, mina um pouco a ideia de competências. Por quê? Porque a ideia de competências, ela não quer saber da especificidade do seu componente. Ela quer saber se você desenvolve aquela competência, seja qual é o componente. Mas no momento em que a gente cria as habilidades específicas, o professor vai saber que, para aquela habilidade, ele precisa estudar todos os 4 componentes. Para todas as habilidades, ele precisa estudar todos os componentes. Então, eu acho que, de certo modo, isso se choca com a ideia de competências e habilidades, vai de encontro. Por quê? Porque se choca com essa ideia de fragmentação, generalização e essa ideia toda utilitarista, que eu concordo plenamente com o senhor, né, que está aí dentro. Entretanto, a gente não tinha que mudar. O que a gente tinha que fazer era trabalhar para, no plano micro, por dentro, criar outras estratégias para poder possibilitar que a especificidade de cada componente fosse respeitado o máximo possível. Tanto é que na hora do itinerário formativo, eu fui bem rápido, mas na divisão dos tempos do itinerário formativo, que foi em eletiva e unidades curriculares, teve uma briga muito grande. Por quê? Porque o discurso de que a gente tem que aprofundar o que está na base. Tem que diversificar, tem que dialogar. Disse, olha, gente, a gente pode dialogar, mas vamos respeitar os nossos conteúdos, os nossos componentes, desculpa. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos entrar ainda mais na discursividade, e foi o que nós fizemos. Tanto é que, de forma muito igualitária, nós dividimos as horas-aulas do itinerário formativo, que as escolas podem fazer os seus. Mas se ela quiser seguir o que a gente produziu, ela vai ter lá a mesma hora-aula para o professor de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Ok. Bem, eu vou só lhe acrescentar uma coisa. Veja, em Pernambuco, pelo menos, a gente tem assistido um crescimento, né, vamos dizer assim, aparentemente contraditório, da carga horária da disciplina de filosofia nas escolas privadas, enquanto o Estado diminui. Ora, acontece que essa suposta valorização da filosofia é pelo caminho antifilosófico. Ou seja, não é porque nós devemos... O colégio tem boa intenção de dizer nós vamos aumentar a filosofia porque nós queremos alunos conscientes, nós queremos alunos críticos, nós queremos alunos humanistas, pessoas que possam pensar a própria vida. Não é por isso. É porque nós queremos dizer aos pais que botem nossos alunos lá, botem os filhos deles para estudar, porque eles vão ter a habilidade de responder o Enem. Então, é quase a função do marca-X, quase. Então, a escola valoriza a filosofia porque ela sabe que o aluno vai ter a competência ou a habilidade de, no dia, quando tiver uma pergunta sobre Santo Agostinho, sobre Tomás de Aquino, sobre Platão, ele sabe responder. Mas não é uma preocupação filosófica no sentido restrito da palavra do bom cidadão, do bom homem, ou seja, da formação humana. Não é isso? Tanto é que eles querem que se produza manuaizinho, que se dê aula, né? E com estratégia. Vamos ver o que foi perguntado no Enem do ano passado? Vamos ver. Ou seja, é aquela coisa, nós vamos formar tecnicamente, ou seja, do ponto de vista
né, ali, né, dicas, aquelas coisas que se faz em cursinho, para que no dia que o aluno chegar lá, ele seja capaz de dizer, né, se Sócrates morreu de suquito ou de quê? Como dizia a menina lá da coisa. De que foi que ele morreu? Entendeu? Então, eu tenho muita preocupação por isso, porque, quer dizer, a valorização da filosofia é exatamente pelo que há de antifilosófico. Né? É transformar a filosofia no marca X. Não é marca X, porque hoje não é o X, mas é dizer, olha, vamos ver aqui em Platão isso e vamos ver aqui. Quantos alunos chegam para mim, professor, vamos ver um negócio aí, vamos ver o que foi que teve no Enem para a gente estudar em Tomás de Aquino. Tem caído muito Tomás de Aquino, tem caído muito problema da existência de Deus. Vamos ver lá uma coisa técnica, aquela visão tecnicista. Uhum. Que não é a função da filosofia. Quando a filosofia passa para fazer isso, ela vira o quê? Mercadoria. Saber técnico, né? Mas vamos deixar outras pessoas falar, senão fica só nós dois e o bicho pega. É verdade. Quem mais por aí poderia? Eu gostaria apenas de fazer um comentário em cima da discussão, né, que está sendo travada agora, professor. É uma experiência na minha prática. Existe uma pressão muito grande dentro da escola da educação básica para a gente trabalhar os conteúdos voltados para o Enem, da escola e do próprio aluno. É quando você chega na sala de aula e você quer tentar filosofar, vamos dizer assim, o aluno, tia, isso vai cair no Enem? Chama de tia aí, isso vai cair no Enem? É quase perguntar se ganha dinheiro, mas é a mesma coisa. Exatamente. E aí é muito difícil a gente que trabalha na educação básica desenvolver estratégia, né, para trabalhar essa filosofia humanística, essa filosofia para a autonomia, essa filosofia para o pensamento crítico, porque a gente enfrenta uma resistência do próprio estudante, né? Então, assim, é uma coisa realmente muito, muito difícil, muito complicada, né? Eu concordo com o Alex quando ele diz que a gente precisa estar unido, professores das universidades, com a educação básica, porque a gente realmente precisa de uma base mais sólida para a gente conseguir driblar, vamos dizer assim, todo esse processo de cerceamento da filosofia em si. Ok. Ana Célia levantou a mão. Pois é, uma coisa que me incomoda muito, boa noite a todos e a todas, é esse discurso da parte só quando você se depara, né, com um aluno, quando você já é professor. Mas a gente também tem muitas lacunas, deficiências no próprio formato do ensino de filosofia a nível superior, a nível médio. Muitas vezes você se depara na universidade com cópia do seu professor do ensino médio, você se torna uma cópia daquele professor do ensino superior, né? No que tange a que elementos? A desmotivação por N fatores, é o desinteresse, você ficar falando só, e você não adentrar dentro da questão duniana, né? Dentro do universo de sentidos que existe não vou repetir a história do chão de escola, que parece coisa de pedreiro, mas assim, que existe dentro do cerne do processo pedagógico, de qualquer disciplina. E da filosofia, a gente sabe que tem um contexto histórico aí longo, de tira, entra, coloca, recompõe. Aqui no Piauí, nós não vamos também louvar muito, né, Claudiana? Mas aqui a gente, pelo menos, conseguiu o primeiro e segundo ano no ensino médio. Porque tem estados que nem isso tem, né? Porque nós temos uma lei da Trindade, que foi aluna da filosofia, movimento negro, e que quando ela se tornou política, né, ela utilizou esse espaço para essa implementação da lei que nós temos agora em vigor, que mexe com tudo, mas não tire tanto a filosofia. Então, a gente tem esse processo que, quando a gente sai da universidade, a gente já encontra o desmotivo pelos nossos próprios formadores, né? E que também não vão muito de encontro somente aquela filosofia pura, né? Essa filosofia que não tem nada a ver com pós-universidade. Então, a gente tem vários, como que eu posso dizer, vários cupins iniciais que vão aí se aglomerando, vão aumentando, e a gente encontra essa desdenho com a filosofia, porque literalmente tem ainda processos aqui mesmo no nosso estado
a gente tem dois campos de percepção da atuação do professor a nível de formador, nível superior, e que ele vai também, literalmente, ser uma consequência no professor lá na educação básica, que é justamente o professor de história da filosofia, né? E não do mesmo, do pegar as realidades, e aí a gente tem que se utilizar também de outras estratégias, como a cartografia, para conseguir entrar no universo desses meninos, adolescentes ou não, né, adultos ou não, para que isso possa fazer algum efeito. Essa ideia de se vale a pena, se dá dinheiro, eu, quando passei no vestibular, minha mãe, a primeira pergunta, filosofia? Diabo é isso? Tu não vai passar fome, não? O que diabo é isso? Eu nunca vi falar, né? E ser professor de filosofia é um ser resistente, é um sujeito resistente. E essa briga e esse teor que o Alex colocou aí, eu já tive isso quando fui presidente do centro acadêmico aqui da Federal. E quando estive professora do departamento, a gente encontra os nossos próprios colegas sendo contra aquilo que vai buscar o melhor para o desenvolver. Não, não faça isso, não. Para que você vai perder tempo? Então, se a gente reproduz isso, chega na base. E é por isso que a gente tem uma lacuna, um vão, lá na educação básica em relação não só à filosofia, mas às artes, o ensino religioso e outras, né? E agora vamos tirar tudo mesmo, né? Porque o Bozo quer voltar ao processo mesmo ditatório, né? Então, assim, me incomoda muito. Nós temos aqui o núcleo de ensino de filosofia, o NEFI, e também de pragmatismo, que a gente vira e mexe, a gente está mexendo nessa panelinha que esfriou e a gente bota para esquentar, como o Alex fez aí. Obrigada pela escuta. Claudiana, o Tiago fez uma pergunta e o Alex disse que você poderia, ou seja, Sim. qual a contribuição do curso do Profil para vocês enfrentar essa realidade? O que é que muda? O que é que altera na visão de vocês? Quando eu entrei na sala, o senhor estava falando sobre a dificuldade que os alunos do Profil enfrentam, né? Desde estar trabalhando em sala de aula e cursar, muitas pessoas moram longe da sede do curso. Professor, eu quero assim São deixar problemas para além da filosofia. para além da filosofia, justamente. E essa pergunta do professor Tiago é muito pertinente nesse sentido. Por quê? Eu venho de uma cidade pequena do interior, né? O meu curso foi um curso aqui no Piauí, as universidades elas se prolongaram para o interior em um contexto de muita precariedade. Então, assim, ficou muitas lacunas, muita deficiência. A minha cidade, ela é pequena, a gente tem 20 mil habitantes, e, assim, as oportunidades para você cursar o mestrado ainda são muito restritas, tanto que a gente conta nos dedos as pessoas que conseguiram chegar a esse nível. Então, assim, o Profilo, para mim, né, enquanto professora de filosofia, enquanto alguém vinda da classe trabalhadora, que enfrenta toda essa dificuldade para conseguir estudar, ela foi uma experiência, tem sido uma experiência muito transformadora, né? Do ponto de vista teórico e também do ponto de vista prático. Por quê? Primeiro, porque a gente tem acesso, né, a um conhecimento. Agora mesmo a gente está com uma disciplina laboratório do ensino de filosofia, né? A filosofia na prática, né? É a experimentação do pensamento. Coisas que na formação inicial a gente não teve acesso, a isso. E aqui no Profilo a gente tem essa oportunidade, né, de ter essa contribuição teórica, né, os quais os nossos professores excelentes têm desenvolvido isso com a gente, e também a parte prática através desse laboratório, né, onde a gente vai experimentar o nosso pensamento, onde a gente vai compartilhar experiências e práticas filosóficas e pedagógicas, né, dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, para mim, não tem sido apenas uma experiência pontual, né? Para mim tem sido uma experiência transformadora, a qual a minha prática, né, enquanto professora de filosofia, ela já tem se transformado, e eu acredito que até o final desse curso a gente vai conseguir evoluir mais ainda, e mais do que isso, a gente vai conseguir contribuir com a nossa realidade
local, né, levando novas metodologias para o ensino, compartilhando esse conhecimento todo que a gente tem aprendido. Hoje, estar aqui com vocês é uma experiência muito grande, muito enriquecedora, né, que sem o Profilo talvez a gente não estivesse, né, e eu queria pontuar aqui a questão da pandemia. Se não fosse a pandemia, nós também não estaríamos aqui conhecendo professores tão ilustres como vocês, compartilhando tanto conhecimento, né, porque eu particularmente não teria como estar na sede do evento, né, mas nós estamos aqui, então, para mim, o Profilo só tem a contribuir teoricamente e também na minha prática pedagógica. Eu espero ter, pelo menos parcialmente, respondido ao professor. Claro, obrigado, Djalma. Ok, Alex Dessuer. Bom, eu sou da turma de 2017, 2019, né? Então foi a primeira turma de todo mundo, né? Do Profilo de todos os estados. Então eu acho que eu tenho duas coisas, né? Porque eu gosto de falar não, viu, professor Tiago? Não sou pessoa de ficar falando mal, não. Na verdade, eu crio muitas relações mais fortes, mas é o seguinte. Primeiro, né, eu vou falar de pontos positivos e pontos negativos. No quesito teórico e prático, né, para mim foi muito importante para eu poder fazer um exercício de confirmar se muitas coisas que eu pensava procediam ou não, né? No sentido, por exemplo, também de vivência, né? Quando eu comecei a trabalhar, geralmente quando você está numa escola, você é o único professor de filosofia, né? Você conhece os amigos que eram da universidade, da faculdade, fizeram curso com você, alguns que você encontra nos movimentos de professores, como greves, e depois disso, quando você entra na escola, você é quase o único professor de filosofia da escola. Então, assim, quando eu fui para o mestrado, que a gente tinha aula sexta à tarde, sábado pela manhã, né, e sexta à noite, era muito cansativo, mas, assim, eu tive uma alegria tão grande de saber como eu tinha colegas tão bons, professores na educação básica, assim, eu ficava vendo os meus amigos falarem, eu ficava, assim, encantado, sabe? Assim, cara, tem tanta gente boa, assim, eu disse, rapaz, eu tô aprendendo com esse povo aí, coisa que eu, assim, não imaginava, porque a universidade também não dá para você ver tudo, né? Mas estudavam coisas, eu fiquei, assim, encantado e conhecendo muita coisa. Por exemplo, a gente queria encabeçar, mas a pandemia atrapalhou, mas a gente queria encabeçar um movimento que eu acho não só o Profilo, mas a Ampof deveria levar isso, né? Quando teve o primeiro encontro aqui em Fortaleza, que foi justamente esse que é o terceiro, o primeiro encontro foi aqui em Fortaleza, né? E um grupo do Paraná queria construir uma como era o nome? Era tipo uma associação de professores de ensino médio. Eu achei a ideia super massa, mas teve uma galera que pegou e bateu o pau, quebrou o pau, porque disse, por que você está querendo levar isso? Eu disse, poxa, cara, a galera está querendo construir. Depois de construir, a gente dialoga e tal, mas não deu certo, tá? E eu acho que seria uma força boa agora para a gente estar lutando junto. Mas a galera, por besteira, vou dizer assim, é um termo que a gente usa aqui, muito besteira, por causa de poder, porque não falou com não sei quem, acabou, não levou o negócio para frente. Poderia a gente estar agora com outra força, né? Mas todo esse diálogo... Sim, voltando. Então, eu tive a oportunidade de saber sobre o ensino de filosofia no ensino fundamental, que tem municípios de Fortaleza não, do Ceará, que tem obrigatório no ensino fundamental, quer dizer, no público. E aí, uma professora que virou amiga, fez a pesquisa, mostrou a história, quer dizer, como aquele processo aconteceu ali, será que a gente poderia fazer em outros municípios? E assim, eu pude descobrir muita coisa, dialogar com muita gente, porque tinha gente de todas as regiões, tinha gente porque assim, aqui a gente está em Fortaleza, para chegar em Juazeiro do Norte, são 500 ou 600 quilômetros, é muito longe, é muito longe. Na Serra, em Tianguá, né, que é uma cidade aqui serrana, era muito longe, então a gente pôde conhecer gente de tudo que era lugar, né? Então isso, para mim, foi muito importante. No plano teórico, né, eu tive a oportunidade com os meus professores de conhecer
muitos textos que eu não conhecia, e também conhecer a experiência de muitos professores, que eu acho também que isso no plano histórico era muito importante, professores já tinham uma militância, mas a gente não conhecia. E aí eles tiveram a oportunidade de apresentar, de falar para a gente, e isso para mim me deu uma alegria muito grande, porque assim, eu digo assim, poxa, tem gente que está lutando, mas a gente não conhece, a gente precisa saber, precisa conhecer as pessoas. Então, até quando a gente está no fórum, a gente tenta dizer, olha, gente, vamos chamar essas pessoas, professores, porque eles precisam contar o que aconteceu para a gente poder ter noção da nossa própria história, né? Então, assim, no plano teórico, eu tive, vamos dizer, eu acho que eu posso dizer razoável. Por que eu vou dizer razoável para você, Tiago? Porque o meu trabalho, ele teve uma parte que foi prática. Eu precisei ir para a escola, como eu disse, né, no começo. Eu queria compreender em que medida os professores de filosofia no presente poderiam ser considerados mestres do cuidado, como Platão, Sócrates, o Sêneca, né? E na perspectiva do que eu estava lendo do Foucault. E então eu tinha que ir para a escola. Eu fiz um trabalho assim. Eu gastei muita gasolina porque Fortaleza é grande, então você tinha que. Eu não tinha como pegar só uma escola do lado da minha casa. Eu tinha que pegar escolas diferentes. Nós temos escolas aqui profissionais, integrais, regulares, muitas escolas diferentes. Então eu tinha que pegar uma diversidade para poder. Então assim, eu senti muita falta de recursos metodológicos para poder me deparar com o que eu estava indo. E eu lembro que não era só uma deficiência minha, eram de muitos colegas. Porque não era só o teórico, a gente não ia somente, por exemplo, qual a ideia de ensino de filosofia lá no último Foucault? Não era só isso. A gente ia para a escola para falar com os professores, a gente ia fazer entrevista, a gente ia observar, fazer caderno de campo. Então, quer dizer, a palavra que eu mais escutei foi a palavra pesquisação. Depois que eu concluí o mestrado e que eu tive a oportunidade de dizer assim, olha, gente, uma palavra extremamente banalizada. Pesquisação. Parecia que era salvação, mas a gente não sabia nem que diabo era. E aí, depois que eu pude entrar no doutorado, né, que eu sou da filosofia, mas o meu orientador é da educação, que é o professor Silvio Gadelha. Aí eu entrei muito com o pessoal da pedagogia, né, do curso de educação. E eu tive a oportunidade de conhecer muitas pesquisas, né, principalmente de colegas de professores da área das ciências sociais. E aí eu acho que o Prof. Filo deveria criar um diálogo mais próximo com professores das áreas de ciências sociais. Eu não sei se hoje, porque também é como eu te disse, como era a primeira turma, os próprios professores diziam isso, gente, a gente está aprendendo com vocês. Eles diziam isso, e eu entendia isso. Então você me pergunta, Alex, houve uma insuficiência? Eu digo houve, mas a culpa eu acho que não era deles. Por quê? Porque eu acho que eles também estavam aprendendo. Acho que os professores não sabiam ainda o que é que viria para eles. Viriam professores estudar um mestrado para professores, né, da educação básica, que iriam fazer atividade prática. Eram duas coisas diferentes, geralmente. Professor, era tudo um professor. Né? Então, era muito interessante os professores da gente chamar de professor. Professor Alex, tudo bem? E aí, tudo bem, professor. Né? E a gente estava fazendo pesquisa prática. Então, muitos deles não tinham, não sei se ainda tem, essa ausência. Mas, para mim, foi uma falta muito grande. E eu percebo que também foi falta para muitos outros colegas da minha turma, essa ausência de conhecimento de uma forma mais segura, vou dizer o seguinte, de prática. A gente teve muitos momentos de estudar textos, disso, daquilo. Mas eu acho que a experiência, por exemplo, o meu professor foi o professor Fernando, que ele estuda Nietzsche, Fernando Ribeiro, agora está na UNB. E eu aprendi muita coisa com ele de pesquisa em filosofia. Né? Ele, toda vez que eu ia ter a orientação com ele colocava assim, observações que você observa, era muito cunho filosófico mesmo. O trabalho com o texto, o trabalho da construção dos textos, da revisão de texto, o trabalho com notas. Eu nunca tinha dado tanta atenção à nota de rodapé como isso, assim, e foi super importante. Mas, para ir para a parte da escola, faltou muito para mim
e eu acho para muitos colegas. E aí eu vou perguntar, alguém teve culpa? Eu acho que não. Mas eu penso que era um problema que esses professores estavam se deparando, não sei se eles resolveram. E assim, para mim foi super importante, porque eu não queria estudar filosofia, e eu não queria estudar acadêmico. Eu queria estudar ensino de filosofia, porque eu já tinha essa experiência dentro da universidade. E assim, foi uma alegria, porque quando saiu o Prof. Filo, eu não me senti violentado no sentido assim de ir fazer alguma coisa que eu não queria. Na verdade, não é que eu não queria, que eu sabia que eu ia ter que de certo modo, abrir coisas do meu interesse, não que eu ia deixar de trabalhar, mas que era do meu interesse, que era um problema que eu estava querendo enfrentar, abrir para falar somente de uma coisa. Hoje eu já passei por isso todos os pontos, mas aquele momento foi super importante, e assim, todo momento de estudo, de diálogo, de aprendizagem, de vivências, assim, foi muito significativo, tanto é que tudo isso juntou, e eu acho que tem efeitos hoje no plano político, porque todos esses colegas, nos cantos que eles estão, colaboram comigo, e eu colaboro com eles, e a gente está fazendo coisas, né, nesse sentido. Então, é isso. Ok, obrigado. Bem, nós acabamos, como não teve outras, só tivemos 2 comunicações, nós estendemos, né, a nossa discussão, nós vamos ir para além dos 10 minutos que teria cada uma, né? Mas foi muito bom, né? Então, não sei se alguma coisa, porque... Acho que quem vai falar vão ser os professores. Quero agradecer ao professor Tiago, ao Marcos, pela gentileza e as perguntas, né? Deixar a gente... Eu acho que a Claudiana pode falar também. Muito livre para falar, para se posicionar. Eu acho que nós da filosofia temos um papel super importante, não só como professores, mas a filosofia é importante na escola porque ela pensa também a escola, né? Ela pensa a escola. E aí eu queria agradecer a gentileza de vocês, aos colegas que estão aqui por escutar, a Claudiana que apresentou comigo, e quem sabe a gente encontra em outros momentos, né? E é isso, agradeço então aí o momento. Eu também quero agradecer, né? Hoje à tarde eu estive nas comunicações, o professor Tiago estava, né, na coordenação. Prazer estar com o professor Marco Roberto, né? Não conhecia. Pela oportunidade, eu estava muito nervosa no começo, mas depois fiquei mais à vontade. Obrigada por nos permitir participar desse evento, contribuir de alguma maneira. Para mim foi enriquecedor. E em relação a essa dificuldade que o professor Alex tem, realmente muitos colegas apresentam. Mas aqui no nosso prof, a gente tem muito professor que é da área da filosofia e também é da pedagogia. Isso direciona muito a gente nesse sentido, né? Porque nos orienta nessa parte pedagógica da experiência na escola com pesquisa de campo, né? Então, eu acredito que é uma deficiência que vem sendo sanada no decorrer desses anos de profil. Boa noite a todos. Tá bom. Bem, eu também, de minha parte, agradeço, né, a presença de vocês, né, os que apresentaram, os que vieram como ouvinte, né, e agradecer ao Tiago aí, que esteve presente mesmo. Obrigado, Roberto. Caso eu tivesse, como ontem, que eu me atrapalhei no começo com a história do horário, né, eu não estou acostumado com essa história de outro horário diferente, eu cheguei atrasado, mas aí a professora Verônica... Mas depois eu acostumei com o horário. Então, a gente agradece a nossa amiga aí, cadê? Né, que é a... Cássia. Cássia. Cadê Cássia? Não sei se ela ainda está. Né? Ah, a Cássia teve que sair, mas eu tô aqui, o nome dela. Opa, Tá tudo bom. bom, Maristela? Mas correu tudo bem, sim. Agora você, Maristela, não é isso? Você anote aí, né? Eu acho que ela anotou, mas caso ela não tal, para comunicar a coordenação, né? A ausência de 2, né? De Wiley e José Cláudio Bispo. Tudo bem, tá tudo anotadinho. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. E aí nós nos despedimos e amanhã à tarde tem mais. Tarde e noite. Ótimo. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença. De novo, prazer, Marcos, estar contigo. E até um próximo momento. Um abraço. Tá, boa noite.